Olá, turma, tudo bem? Mais uma live, acabando quase a nossa semana de live sobre dinheiro e casal. Live com Valéria Meireles. Tudo bem, gente? Olá, Vivi, Rosa, Dani. Tá boa, amiga? Tudo bem? Ludmila, seja bem-vinda. Nós vamos fazer uma live com Valéria Meireles agora. Oi. Deixa eu só ver se Valéria já entrou para eu já ir chamando. Valéria. Oi, irmã, tá boa? Obrigada por estar aqui. Gente, só esperar uns minutinhos. Nós vamos falar hoje sobre casais, dinheiro, diferença entre homem e mulher, como que homem lida com dinheiro, como que mulher lida com dinheiro, e falar um pouquinho também da história da psicologia do dinheiro, já que teremos Valéria Meireles aqui. Ok? Social na bolsa, Valéria acabou de entrar. Mel, tá boa? Valéria entrando. Agora eu fico mais tranquila. Todo mundo bem? Oi, Valéria. Tudo Oi, bem? tudo bom, Lu? Boa tarde. Saiu Boa a nossa tarde. live juntas. Graças a Deus. Bom, Valéria, obrigada por estar aqui. Mas Obrigada por estar aqui nessa semana. Numa semana tão especial para mim, que a gente está podendo falar de dinheiro nos relacionamentos. E eu acho que numa semana que está repercutindo de uma forma muito positiva nas famílias em geral e também para a psicologia, para os psicólogos que mal conhecem a psicologia do dinheiro. e vamos apresentá-la. Então, essa é a Valéria Meireles. Ela não vai contar isso, mas eu vou contar. É a maior referência de psicologia do dinheiro no país. Ah, Ela, né? Ter a Valéria aqui na minha casa. É um prazer ter você aqui. obrigada. E daqui a pouquinho eu vou deixar você se apresentar e vou começar apresentando um pouquinho dos seus livros que eu tenho. Pode ser? Sim, claro. Então, Valéria, quem é você? Pode se apresentar. Eu sei que você não vai falar que você é a maior referência de psicologia do dinheiro, mas é. Então, pode fazer a sua apresentação. É fácil. Eu sou uma psicóloga que começou a se apaixonar por psicologia, principalmente depois que formou, que aprendeu sempre a trabalhar direito, mas por questões de histórias familiares negligenciou o cuidado com o dinheiro. O que significa isso? Que eu privilegiei, favoreci muito me tornar uma profissional de excelência. Estudei uma das melhores universidades de psicologia aqui de São Paulo, eu venho da USP e da PUC. Mas o fato de eu ter dificuldades com o meu dinheiro, uma hora literalmente me prejudicou. O que aconteceu? Eu não sabia cuidar das minhas contas, fui ao longo da vida tomando decisões econômicas e financeiras erradas, até que eu fali. O que significa falir? Né? Simples. Chegou uma hora que as contas não fechavam, eu não conseguia suprir, não sabia administrar consultório, apesar de ser uma boa terapeuta, isso não é suficiente. E, enfim, fiquei 4 anos no cheque especial, tá? Simples assim, foi acabando, meus recursos foram acabando. Foi um desastre. Aí eu deprimi, óbvio. Aí tive que ir para remédio. Foram 4 anos muito difíceis, mas detalhe, eu já tinha 35 anos e eu já tinha um tempo de formada. Eu tinha 15 anos de formada. Eu me formei com 23, então eu não era tão recém-entrada no mercado, nada disso. Enfim, aí, Luciana, eu fiquei muito mal e eu lembro que um dia eu falei, chega, eu preciso me tirar dessa e comecei a estudar dinheiro por conta própria. Porque na nossa profissão a gente aprende muito a ser bons profissionais, mas tem ainda o viés do dinheiro, né? Da questão até do assistencialismo, que é um ranço da nossa profissão, a gente trabalha com dor humana, como é que cobra. Psicólogo falar de dinheiro há 15 anos atrás, nós estamos falando de 2005,
Era... Então, o que eu fiz? Eu comecei por conta própria buscar informações que me tirassem disso. Comecei a estudar sozinha. E eu lembro que um belo dia, eu falo isso porque é inesquecível, eu cheguei numa professora, que tinha sido minha professora na PUC, e tinha me dado supervisão, eu cheguei com um pacote, falei, olha, eu tô falida, preciso fazer terapia, tô mal, preciso que você me ajude, tô no fundo do poço. Vim aqui bater para subir, você me ajuda? Aí a gente começou a estudar questões de família minha, que a gente estuda genograma e tudo mais. E eu fui começando a buscar informações sobre o uso do dinheiro e aos poucos, né? Isso, a gente aprende sem perceber que psicologia é caridade. Não é Sem perceber. serviço que a gente vai... Exatamente, é quase um crime cobrar. E não é. E isso eu vou explicar para vocês. Especialmente nós mulheres, uma profissão que é feita de 80% de mulheres. Eu sei que tudo isso que a gente tá falando, que as meninas falaram, então, eu fui trabalhar na terapia com supervisão e fui estudando dinheiro. Nisso, Luciana, em um ano, assim, em questão de um ano, em 6 meses, eu criei um jeito meu de administrar meu consultório, entendi, as fichas caíram de uma vez. Assim. Saí da depressão, lógico, né? E desde então, eu continuei estudando isso. Aí eu comecei a conversar com as pessoas e em 2007 eu conheci a psicologia econômica. Dentro de conhecer a psicologia econômica, eu fiz o curso com a Vera Rita. Daí, o doutorado foi um pulo. Dentro da psicologia econômica, tem a psicologia do dinheiro, que é uma sub-área da psicologia econômica muito importante, que é muito, ela conversa muito com a terapia de família, né? Ela é relacional. Ela estuda como as pessoas se relacionam com o dinheiro na vida adulta, o significado do dinheiro, crenças e valores, né? E por que e para quem. Aí juntou. Foi aí que eu fui fazer o doutorado em 2008 em psicologia do dinheiro. Então, quando você fala que eu sou a maior referência, eu não sei se eu sou a maior referência, mas a psicologia do dinheiro entrou no Brasil por mim, pela minha tese. Então, desde então, eu estudo bastante. Então, são 15 anos, 15, 16 anos já estudo, 15 anos, né, 2005 para cá. E eu faço questão de contar a minha história, porque assim, ela não vem de nada. É uma história feita de muita dor, de muita luta, né? E que se eu conseguir, todo mundo consegue. É só a gente prestar atenção no que está acontecendo com a gente e mudar o nosso jeito de lidar com o dinheiro. Inclusive, observando estilos financeiros que a sociedade nos passa, que a gente reproduz, né? Eu achei super bacana, principalmente você falar da depressão relacionada aos endividamentos, né? Que hoje eu estava pensando, relendo aqui as minhas anotações sobre o artigo que nós estamos estudando agora dessa vez. Daqui a pouco. E eu tava pensando aqui na minha cabeça o quanto é difícil, Valéria, a gente chegar que a depressão, tipo assim, eu estou deprimido por conta do dinheiro. Parece que eu estou deprimido, a última coisa que a gente vai olhar que é por conta do dinheiro. Eu fiquei pensando nisso. E aí é bacana você trazer isso por uma experiência sua, e geralmente que a gente esconde, né? Eu não pode esconder, né? É o nosso lado humano. Mas a gente esconde, né? A gente tem esse hábito aí de esconder. Eu confesso que fui fazer meu curso na Itália com a Isabel, eu falava, não conta pra Isabel como que é minha família, não conta pra Valéria como que é minha família, viu, Isabel? Não conta. Aí depois eu cheguei e te contei como que era a família, mas a gente tem essa mania de esconder. Então, muito obrigada por você já abrir aqui contando isso, né? Que é humana. Sabe por quê? Eu dou muita palestra sobre mulher, dinheiro, e aí uma vez uma pessoa falou assim, é muito fácil para você estar aí falando. Aí eu falei, não, aí eu me dei conta, né, até com aula, falei, gente, não é, vou te contar o que aconteceu comigo. E aí eu conto, até porque eu tenho uma presença muito forte, eu sou alta, eu sou grande, e aí você fala, o que essa mulher alta, ruiva, grande tá falando? Parece tão fácil. Não, não é. Eu acho que tudo que a gente vive, tudo é fruto de uma construção pessoal. Né? E quando você fala que a gente deprime a falta de dinheiro, eu acho que é uma outra questão, já que nós estamos falando de estilos financeiros, né? Nós mulheres somos criadas mais com um estilo mais de cuidar, o dinheiro é mais do outro, as experiências em família de origem também. E então, assim, o dinheiro ele não é o principal foco da nossa criação. As mulheres são criadas para as relações, diferente dos homens. Isso
em todo, isso é cultural. Eu leio artigo do mundo inteiro, a gente vê isso. E aí, isso impacta na nossa forma de lidar com o dinheiro. Quando você tá... na época, eu morava sozinha em São Paulo e vivia disso. E aí eu fui vendo, né, quantos erros financeiros eu fiz e qual a conta que vem pra gente nesse sentido. Você fala, não, eu preciso mudar porque isso afeta a minha autoestima, a minha percepção de eu. E mais ainda, quando a gente está muito endividado, a nossa dignidade também é alterada. O superendividamento, ele, sabe, porque você não tem dinheiro para mais um monte de coisa, sabe? Aquela coisa assim, você paga aluguel, você paga, pô, dinheiro, né? E que fique bem claro, acho que tem uma turma legal aqui ouvindo a gente. Para mim, dinheiro é uma ferramenta para a vida digna. Saúde, habitação, né? E educação, moradia, saúde, educação, moradia e educação. Se a gente tem esses três, a nossa dignidade está garantida. A gente está vendo agora, em época de pandemia, a falta que o dinheiro faz. Sim. Então, não é que, ai, capitalista, você quer isso. Então, eu sou conhecida como a psicóloga que fala do dinheiro. Já sofri muito preconceito pelas nossas colegas e ainda agora já melhorou. Mas numa época que ninguém falava de dinheiro, muito preconceito, né? Então, acho que a gente tem que tirar isso, ver que nós mulheres temos um jeito de lidar com dinheiro. Homem tem outro que apareceu muito na minha tese e continua aparecendo, né? Enfim, a gente vai divulgando e falando que assim, não tem problema não ir bem do dinheiro. Só vamos virar a história. Deixa eu só apresentar os livros que eu tenho e aí a gente começa com o nosso tema, que é essa questão do uso do dinheiro do homem e da mulher. Esse é o livro base. Quem quiser estudar a psicologia do dinheiro tem que ler ele, tem que ler, porque é aqui que ela norteia. O significado tá aqui, tudo tá aqui, é o livro base. Ele fica no meu sofá, Valério. Nossa, no sofá? Meu Deus. Que eu leio ele direto. Inclusive, eu fui buscar ele lá no sofá agora. Aí eu vi que as minhas filhas passaram por ele. Né? Tá, eu não posso O meu também tá rabiscado. O meu também é muito. O meu é rabiscado. Aí deixa eu só te perguntar, como que eu consigo esse daqui mesmo? Entrando no site da editora Atlas, Grupo Gen. No Grupo Gen, Atlas. Grupo Gen, foi isso mesmo. E esse daqui é o lado Prática Clínica e Sucesso Financeiro, que até você estava olhando ele esse dia para trás. Eu não sei se você estava olhando porque você estava relendo, mas eu vi que você estava lendo ele. Esse também pelo site da editora Apris Editora. Tá. Esse daqui eu não consegui pela editora. Se vocês não conseguirem, vocês podem mandar mensagem. Você que me mandou, ó. Ah, é verdade, eu que mandei, exatamente, é verdade, Lu. Aí me manda que eu mando, me manda que eu mando. Então, só explicando também todo rabiscado, esse daqui fala um pouquinho mais da questão do dinheiro, da psicologia, dinheiro no consultório. Ele fala da justificativa da gente estudar o estudo da psicologia do dinheiro. E tem uma parte muito bacana que você deixa bem frisado, que a gente cobra pelo nosso conhecimento. Isso, eu acho que isso é fundamental, né? Esse segundo livro é a parte prática, porque como eu dou supervisão para vários colegas nossas sobre prática clínica e dinheiro, o pessoal falou, por que você não faz um livro? Você faz tanta coisa. Aí eu sintetizei e saiu esse pela Pris em 2017. Continua atual, o processo é o mesmo. Então... Esse daqui você lançou quando? O Lado a Lado 2017 e o Uso do Dinheiro em 2015. Tá. É que você fala até de nicho aqui. Só para vocês verem as anotações, gente. Nossa. A pessoa escreve no livro mesmo, copia as referências, marca as referências. Então, gente... Mas também tem outros aí que, se vocês entrarem no site Valéria Meirelles com 2 L's, porque eu já procurei Valéria Meirelles sem um L, vocês não vão achar. E aí, se vocês procurarem Valéria Meirelles com 2 L's, vocês vão achar tudo isso. E temos um outro livro saindo. Saindo que dia, Valéria? Agora em junho sai, que é só com o pessoal dos psicólogos que estudam psicologia econômica, né? Só com artigos científicos, está saindo em junho, né? Psicologia econômica e para as práticas clínicas possíveis. A Andresa e eu que organizamos. A Andresa veio aqui essa semana também. Teve aqui, deu uma aula aqui. Valéria, vamos lá. Eu fiz o meu mestrado também era em casais. E quando eu fui entrevistar as pessoas, só para você entender o meu público.
homens e mulheres de classe média que ganhavam o mesmo tanto, relativamente o mesmo tanto, que estava dentro de uma mesma, salvo engano, de 5 a 10 mil reais, tá? Não me lembro aqui agora se era isso mesmo. Então, homens e mulheres que trabalhavam e que ganhavam o mesmo tanto, mesma faixa salarial. E lá, na minha pesquisa, surgiu quanto o dinheiro do homem era para uma coisa, o dinheiro da mulher era para uma coisa, e teve uma fala muito interessante, que teve um cara que falou assim, que ele falou da academia dele. E aí ela falou do salão, do uso do dinheiro. Ele falou que ele usava para academia, e ela falou para o salão. E ele defendeu a academia como uma coisa essencial, como necessário para a saúde dele. E ela ficou caladinha na hora do salão, como se o salão fosse ruim, como se o salão fosse péssimo. E eu me lembro que quando eu terminei meu mestrado, eu fui olhar para o meu jeito de lidar com dinheiro. E como que eu pegava o meu dinheiro e entregava para o meu marido investir, fazer as coisas, como se eu realmente não fosse capaz. Isso ficou muito aqui internamente dentro de mim. Então eu queria aproveitar aí você que fez toda uma pesquisa em relação ao uso do dinheiro em diferentes gêneros e falasse um pouquinho disso para a gente. Então, primeiro, Luciano, o que você falou é muito comum ainda, né? Nós temos que pensar em duas categorias de mulheres pela idade. A gente pode dividir as mulheres hoje entre até 35 ou 40 anos, que tem um perfil financeiro diferente. O que eu quero dizer? Um estilo financeiro já mais arrojado, que investe na bolsa, se apropria mais do uso do dinheiro, né? Que são as mais jovens, né? Que emoções que as pessoas têm sobre o dinheiro? Acho que essas meninas mais jovens, essas mulheres mais jovens, têm emoções mais positivas em relação do dinheiro, tendo o dinheiro mais como uma ferramenta e já fazendo parte mais do seu dia a dia para os seus projetos. As mulheres acima de 40, a gente vem de uma outra safra, na qual a educação de gênero pegou mais forte. Então, o dinheiro é mais da família, o dinheiro não é prioridade, muito menos nem segunda nem terceira na listinha. Né? O dinheiro até, alguém perguntou, pode até ser sujo. Porque tem outras conotações negativas de dinheiro também. Pode despertar inveja, poder, um monte de coisa. Então, esses estilos financeiros dessas mulheres faz com que elas não tomem tanta posse do próprio dinheiro e batalhem na relação por um espaço financeiro delas. E quando eu fiz meu mestrado em 2001, eu já via mulheres assim, altas executivas com maridos executivos que delegavam o uso do dinheiro para os homens. Então, ainda existe uma questão que que a gente fala que o moderno e o arcaico prevalece na nossa cultura. Nós não somos tão modernos assim quanto a gente queria, nem tão atrasados, tem os dois. E quando você fala, eu deixo tudo para o homem, isso ainda acontece. Mas por que será que acontece? Muito pela nossa educação e porque nós mulheres somos educadas com uma coisa assim, que a gente acha que dinheiro tem a ver com matemática, que a gente não sabe lidar, e a gente compra esse pacote. Tá errado. Agora, num casal, se ele batalha muito a academia e ela não abre mão, não batalha o salão, né? Que lugar que ela coloca o dinheiro na relação? Ó, sinto que ganhar dinheiro me coloca de ser abusado. Não sei o que ela quer dizer como abusada, né? A Bernadette está falando. Mas a gente tem que pensar que a gente não ganha dinheiro, a gente produz dinheiro, esse dinheiro é fruto do nosso esforço. E eu costumo dizer, a forma como a gente cuida do nosso dinheiro é como a gente cuida de nós mesmos. Como é que a gente leva isso para o relacionamento? Né? Com bons acordos. Então, tem o estilo financeiro do homem, que é mais arrojado, que ele investe mais, ele corre mais risco, o dinheiro dele é uma coisa mais para fora, mais para pautar para grandes bens da família. E o dinheiro da mulher, mais para os filhos, família, roupa, remédio, para o dia a dia. Que são dinheiros, cada um importante da sua maneira. Não tem mais importante ou menos importante. Né? Se esses acordos são feitos, ok, mas eu acho que a mulher vale sim também combinar com esse marido, assim, com esse companheiro, como que vocês vão usar o seu dinheiro de maneira que tanto a academia como o salão ganhem importância. Uhum. O que acontece é que nós fomos educadas, isso a gente tem que prestar muita atenção. Eu convido todas as mulheres que estão nos assistindo a ver assim, o que me ensinaram a respeito de dinheiro. Ele é sujo, ele é bom. Dinheiro, gente, ele não é nem ruim nem bom. Ele é aquilo que você faz com ele. E dinheiro a gente produz mesmo.
Eu falo, eu não gosto de falar ganha dinheiro. Eu acho que o ganhar fica uma coisa muito mágica de fora para dentro. E não é. Dinheiro pede muita autoria, muita produção. Então, vamos produzir dinheiro e vamos cuidar do que a gente produz, entendendo como que é isso nas relações, que é exatamente a psicologia do dinheiro, o que ele significa, por quê, para quem, crenças e valores. Então, quais as crenças que eu tenho a respeito do meu dinheiro? Só que nós, mulheres, somos educadas a ter uma crença mais doméstica, né? A maioria, estou falando, já está mudando. Os últimos dados da B3, que tem mais de 2 milhões, B3 é a bolsa, né? Mais de 2 milhões de investidores, tem, para você ter uma ideia, 30% dos investidores são mulheres, os outros 70% são homens. A gente tem que mudar um pouco isso também. Mas já melhorou muito, Melhorou né? muito. Eu me lembro de ter olhado Mas isso há um o que tempo a gente atrás. vê? Que são estilos financeiros diferentes, porque tem uma cultura de gênero muito forte. E tem que mudar, ressignificar a mentalidade do planejamento financeiro, tem que ressignificar a mentalidade do uso do dinheiro. Porque é o que eu falo, o dinheiro ele é neutro, mas ele é, antes de tudo, uma construção social. É a construção social que vai quebrar a neutralidade dele. Então, como que você, mulher, olha para o dinheiro? Como que você, homem, olha para o dinheiro? O que, que significa? Quais as experiências que você carrega da sua família e da sua vida que fizeram você acreditar que dinheiro é bom, ruim, ou tanto faz, ou indiferente? Porque é isso que vai mostrar como que você vai cuidar do seu dinheiro no dia a dia. Só que culturalmente a gente tem estilos bem distintos que devem ser compostos, porque nós mulheres somos mais cuidadosas no uso do dinheiro. Mas por quê? Porque nós recebemos o nosso proporcionalmente nas empresas, nós mulheres recebemos salários 30% a menos que os dos homens. Então, claro que também a gente vai ser mais cuidadosa. Mas quando eu senti, tá? E eu vou falar de sentimento mesmo. Que eu acho que a gente já vem de uma história tão grande que a mulher lida mal com o dinheiro, que cuida mal do dinheiro, que isso ficou aceito. Isso. Eu senti a falta de se defender. Porque às vezes, Valéria, o que o homem compra é muito mais caro, por exemplo, eu vou lá e compro um barco, sabe? E gasto dinheiro de uma forma muito mais. Ai, deixa eu te contar outra coisa. De uma forma muito mais cara do que a mulher. E o salão da mulher, as roupas da mulher, que é desvalorizado. E deixa eu te contar, na minha pesquisa, nenhuma mulher tinha o carro melhor do que o do homem. É claro que isso não estava sendo pesquisado, mas era um dinheiro em conjunto, era um dinheiro em casal, e o carro do homem, ele era melhor. E isso foi, eu fiquei sentindo, e isso é um sentimento, tá? Uma sensação, talvez, dessa nossa não apropriação. É como se eu não pudesse ter, entendeu? Então, são as crenças e como que o dinheiro também está muito atrelado a poder, status, prestígio. Então, se você parar para pensar, o dinheiro ele ainda tem uma conotação muito mais de masculino, muito mais do homem, né? Então, isso é importante a gente pensar. Então, tem uma naturalização de que o dinheiro do homem pode ser mais, pode ser menos. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente vê hoje é uma diversificação de comportamentos. Eu não quero que isso que a gente esteja falando seja generalizado. Eu acho que cada caso é um. Nós temos um escopo de jeitos que aí a gente vai no individual e cada um que está nos ouvindo vai vendo o que faz sentido, né? Mas por que será que o carro do homem era melhor? Qual é o acordo? Eu já vi que o carro do homem é melhor, mas quando se viaja, vai com o homem. Da mulher é para o dia a dia, porque leva os meninos para o colégio. Então, deixa estragar, deixa o menino com biscoitos. Então, tem que entender também quais os acordos. O que a gente vê é que essa questão financeira ainda precisa ser mais apropriada pela mulher, até porque, com certeza, você em consultório também vê relações que as mulheres ficam em relações abusivas, violentas por falta de independência financeira. Então, tem a face negativa da mulher não cuidar bem do seu dinheiro ou ter um estilo financeiro mais negligente, que a gente precisa ajudá-la a ter para poder fazer escolhas mais conscientes, para ter mais saúde mental, não precisar ficar... Não só eu falo em relacionamento de casamento, mas também em empregos, né? Situações...
Homem também, eu acho que vale para os dois, mas o que a gente vê é que homem e mulher ainda têm estilo financeiro diferente. O homem, o estilo mais arrojado, investe mais, corre mais risco. E nós, mulheres, um jeito mais cuidadoso. Que eu acho que até poderia, um podia ajudar o outro, né? O homem ser um pouco mais cuidadoso e a mulher um pouco mais arrojada. Então, eu não gosto de ficar cada um num ponto. Eu gosto muito de conversar com os meios das situações, né? Mas eu fico pensando assim que quando tem os acordos, de vez em quando meu marido pergunta se ainda é conservadora, e eu sou, e ele, então eu posso ir, né? Tipo assim, eu posso fazer Isso. meus investimentos mais, porque eu sou mais. É, eu acho que eu dei um passo depois do meu mestrado, tava, de investir em bolsa, de fazer essas coisas, que antes eu me entregava para ele. Aí agora eu tô indo, mas eu ainda estou indo, né? Aí de vez em quando ele pergunta: você ainda é pé no chão? Você é Mas conservadora? isso é bom porque você garante que ele também corra um pouco mais risco, porque também dando certo, você também é beneficiada. É um Uhum. lastro, né? Deixa eu ver. Pensando em quem ganha bem, quem ganha mal do sistema, como cuidamos dos papéis? Aí é um acordo, né? Porque aí é o salário. Um tem mais, um tem menos. Como que um compensa? Olha, eu recebo menos, mas eu posso ajudar de tal jeito. Então, você vai ter que pensar nos papéis e dentro desses papéis, quem vai fazer o quê, né? Para ajudar um ao outro. Gente, quem quiser fazer perguntas, pode ficar à É, vontade. É um bate-papo estendido, a gente é um bate-papo mesmo, estamos super bem aqui, então pode fazer as perguntas sim, tranquilamente. Vamos falar um pouquinho? Você não sei em que página que você fala que a profissão de psicologia ela é de um maior número de mulheres, né? sim, ainda Não somos. lembro, eu Sim, não isso lembro que página, mas bem no início você é. chama atenção para isso. Sim, essas informações fazem parte do Conselho Federal de Psicologia. Tá lá, a gente pega. É uma profissão ainda muito feminina, porque é ligada ao cuidado, né? E até aí, ok. A questão é que a gente pega essa questão do feminino e também traz para o nosso uso do dinheiro, né? O quanto que a gente aprende a gerenciar, a cobrar, né? Porque mistura tudo. Que eu falo, eu fui uma ótima profissional e administradora muito ruim do meu consultório. Tanto é que eu tive sérios problemas, que foi até minha sorte, que eu fui estudar tudo isso. Mas na faculdade, pelo menos na minha e o que eu vejo, poucas pessoas falam, ensinam os alunos a administrar a sua carreira, administrar o seu dinheiro, porque também gerenciamento de carreira e gerenciamento financeiro, eles têm que vir mais ou menos juntos, né? Porque assim, como nós normalmente um psicólogo se forma, são 5 anos de forma, um 23, 24 anos. Então tem que montar minimamente um planejamento de carreira, um planejamento financeiro para as etapas do ciclo vital, cuidar de aposentadoria. Isso não é dito, né? E quando é dito, ainda é meio torto, assim. Não, ainda muito está longe de ser uma disciplina que faça parte da grade curricular, porque dinheiro tem a ver com saúde mental, né? Então, deixa eu ver algo que ajudou muito, o valor da sessão que não queime a mão e escorra pelos dedos. Você tem que saber precificar. Então é complicado. Ai, como é que eu vou cobrar? Como é que... Nossa, mas a pessoa está chorando. Podemos dizer que o dinheiro é energia? O que você pensa sobre isso? Quando fala energia, para mim fica meio assim, meio. Não gosto de que dinheiro é energia. Eu acho que dinheiro é uma grande ferramenta, né? Uma boa. Uma boa. Como dizer? Uma ferramenta, uma mola propulsora, né? Que a gente fala. Nos sistemas humanos tem. Bernadette está falando, Bernardes tem, Thaís está falando que tem aula. Eu até dei uma aula lá, é bem legal. Então, você vai vendo alguns institutos de formação oferecendo. A Andresa está na Unital, a gente dá aula disso, né? Mas quando fala que dinheiro é uma energia, não, dinheiro é uma ferramenta indispensável, né? Porque dinheiro é moeda de troca do sistema, que a gente tem que cuidar bem. Tem gente que fala energia. Como eu sou muito de academia, quando eu falo energia, já vai para uma coisa mais holística, que não é muito a minha praia. Então, eu prefiro trabalhar com isso, que é uma ferramenta que ajuda, que faz com que as coisas andem, com que a engrenagem ande, né? A engrenagem do mundo.
Eu acho que a Chloe Madames, ela responde isso falando que para ela dinheiro é energia porque o dinheiro tem que estar em movimento. Tá, então tá. Não, Pode. mas assim, só estou falando a opinião de outra Sim, pessoa. claro. E Que eu, eu assim, acho que ela foi uma das primeiras terapeutas de família. Em 1994, ela veio para o Brasil, eu a conheci, ela e o marido, num congresso da PTF, da Bratel, alguma coisa aqui em São Paulo, né? E eu lembro, ela foi a primeira que falou sobre dinheiro nos casais. Isso é só te contando, eu comecei a estudar psicologia do dinheiro a partir da Chloe Madanes, né? E aí, quando, o tanto que era preconceituoso a minha época, e por isso que é tão bacana ouvir sua trajetória, quando eu comecei, o povo falava assim, mas ela também não sabe lidar com dinheiro. E eu falava, então deve ser por isso que ela aprendeu a lidar com dinheiro, né? E eu fazia essa defesa, porque tem essa ideia de que tem que saber fazer para escrever. E às vezes a gente escreve justamente porque a gente aprendeu. Era esse o movimento que eu queria defender, entendeu? Eu também comecei com ela. E aí eu não esqueço que ela faz esse movimento, que o dinheiro é energia porque ele não pode ficar parado. Que a partir do sim, momento que ele ficar parado, ele se desvaloriza. Aí só é. trouxe essa pontuação dela, mas... Sim, claro. Então, nesse sentido, ok, né? Mas a gente estava falando da psicologia, do jeito da mulher, que a psicologia é uma função de mulher, e o jeito feminino de lidar. Você estava nesse raciocínio quando a Mel te Então, perguntou de dinheiro. a questão é que, como tem esse jeito feminino de lidar, de cuidado, e nós temos uma questão super delicada na profissão, né, Luciana? A nossa profissão e da matéria-prima é dor humana. Valéria, como é que eu vou? Isso eu também senti. Gente, tudo que eu falo para vocês eu já passei. Eu não tenho essa de eu sou imbatível, muito pelo contrário, estou cheia de cicatriz aqui na cara. Como é que eu lido com dor humana? A pessoa tá ali, não pode pagar. Nananã. Aí aquela clássica frase: a gente cobra pela técnica, o afeto é opcional. Quando a gente faz essa distinção, a vida fica mais fácil. Isso é uma terapeuta norte-americana que fala, a Grotsky, e eu acho que fez muito sentido para mim. Então, quando eu estou falando o preço para o meu cliente, eu estou falando de toda a minha expertise. Eu estou falando dos meus 30 anos de formada, tudo que eu estudei, tudo mais. Se eu vou ser mais afetiva ou não, vai depender da abordagem X. Mas eu cobro. E aí tem preço e valor, né? Preço é quanto que é concretamente para eu estar aqui em Moema pagando meu consultório. Valor são o quanto que custa esses 30 anos de formado, né? Quais são as emoções mais apresentadas para o dinheiro? Normalmente são emoções negativas, né? Ansiedade, medo. No primeiro momento, quando as pessoas me procuram sobre dinheiro, não é porque o dinheiro é bom, ao contrário. Mas não é o dinheiro, é a falta dele, né? Mas vem com emoções negativas, vem como sofrimento, enfim. Isso eu vejo. E a gente tem que transformar em algo bom, né? E na nossa profissão tem isso, Luciana. Então, nós mulheres temos mais dificuldades. Eu tenho colegas homens, como você também, que não tem, eu não vejo tanta dificuldade assim para precificar e tudo mais, sabe? É como se tem com o homem já tem mais uma naturalização do uso do dinheiro. E com nós mulheres, não. E na nossa profissão, mas a pessoa está chorando, como é que eu faço? Eu vou falar o preço? Talvez você não fale nessa hora, mas depois acabou. Olha, esse é o meu preço, tudo mais, como é que pode? Tem negociações, você tem o seu limite de negociar, né? Faz parte, eu acho que a psicoterapia é uma prestação de serviços, né? Como todos. E aí, né? Isso, os homens são mais objetivos. A gente tem que aprender com eles a ser mais objetivos, né, Melissa? Porque é isso. Quando você está trabalhando, você está oferecendo um serviço. O teu consultório é um negócio. Como todo, tem que dar lucro e tudo. A gente vive disso, né? Mas fica uma aura de, ai, não pode, é feio, é ruim. Bom, e aí? Quem paga minhas contas? Vou te mostrar a pergunta da Ludmilla. Vai aparecer aí para você agora, ó. Como a cultura interfere na dificuldade de cobrar pelo cuidado? Muito. Interfere total, porque parece que o que nós temos, Ludmilla? Uma naturalização do cuidado. Do cuidado e das relações. Isso é muito mais uma questão feminina. Opa, desculpa aqui. Então, como a gente já vem com isso e aprende desde pequenininho, qual é o teu primeiro brinquedo? Uma bonequinha para cuidar.
e o homem um carrinho para ir para o mundo. Olha a mensagem que vem nisso. Você pode dar o que você quiser para os homens, mas assim, vamos pensar quais as mensagens que estão por trás das brincadeiras de menina e de menino, né? Então, já que nós somos tão mais cuidadoras, isso tem sim, procede muito, e é uma questão super séria que de gênero, que também estudo mulher e dinheiro, né? Como as questões de gênero enviesam o uso do dinheiro na vida de nós mulheres, inclusive nós mulheres terapeutas, porque além da questão do dinheiro, nós estamos cuidando do outro. E aí parece que é algo que não junta, mas junta, porque o nosso consultório, nosso trabalho é uma coisa, o nosso estudo do dinheiro é outra, e tudo bem. Ok, gente, alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar um pouquinho mais? Aproveita. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou caminhar aqui um pouquinho para a psicologia do dinheiro, tá? Tá. Eu queria que você contasse aí mais ou menos o que você vem fazendo. Eu sei que você tem um grupo de estudo, porque as pessoas estão vindo atrás, né? E não tem muita coisa. Eu queria saber se Não. tem alguma coisa, como que você vem. Eu acho que a psicologia do dinheiro ganhou mais força, eu acho, tá? Mas eu não estava no passado, eu estou agora. Eu sinto que as pessoas estão procurando mais isso. Como que você vê isso? Qual livro que você mostrou agora? Luciana, eu mostrei esse, não foi? Foi. Foi esse. E se você não chegou no inicinho da live, eu mostrei esse que Isso. era a O da minha condição sine tese. qua non para estudar Isso. psicologia do dinheiro. Como que você vê isso agora? Vamos falar da psicologia do dinheiro mesmo. Como que você vê essa procura? E o que você vem desenvolvendo? Olha, eu vejo assim, nos últimos 5 anos especialmente, por tanta gente falar de educação financeira, de psicologia, nos últimos 10 anos a psicologia econômica ganhou muita força mesmo. E dentro dela, a educação financeira. Então, só que a educação financeira se faz observando comportamentos, crenças, valores, não é apenas planilhar o que você recebe, mais, menos, senta nos custos e tudo bem. Não, tem todo um processo emocional por trás. A hora que as pessoas começam a entender esse processo emocional, eu vejo que nos últimos 5 anos mesmo veio com tudo a economia comportamental, a psicologia econômica e dentro disso a psicologia do dinheiro, que as psicólogas que estão nos assistindo, por favor, ela é nossa, o autor é vivo, ele mora em Londres, ele publica artigos, o Adrian Furman. E essa psicologia do dinheiro tem muito a nos ajudar porque ela conversa claramente com a clínica. Não é uma psicologia que se dá nas universidades no nosso curso de graduação. Mas ela é absolutamente relacional, feita por um psicólogo que estuda psicologia econômica da Universidade de Londres, que você escreve para ele a ferramenta do meu doutorado, ele que passou para mim. Então, e ela é novinha, ela tem só 22 anos. A psicologia do dinheiro hoje, ela ajuda a gente a entender uma série de comportamentos. Aquele artigo que nós vamos conversar hoje no grupo de estudos, o que é? Né? Sobre preocupações financeiras e remoer, remunerações, emoções. Então, o que a gente vai... Quanto que ela já perpassa a nossa vida e se a gente tem uma teoria sólida, acadêmica, com publicações científicas no mundo que podem nos ajudar a implementar a nossa prática, por que não? Valéria, mas como é que a gente trabalha? Eu atendo endividados. Eu atendo pessoas clínicas que vêm para mim, que com casos clínicos, que de repente tem uma dificuldade financeira que a gente vai olhar. Porque a questão do uso do dinheiro adequado com saúde mental estão completamente interligadas. Né? O dinheiro ele é multidisciplinar e ele pode contribuir muito para melhorar a nossa clínica. Por quê? Dentro da psicologia, tem a psicanálise que fala em dinheiro, tem a psicanálise de Freud, a psicologia analítica, tem várias abordagens que falam. Só que não existe uma teoria única, exclusiva para o dinheiro, que é essa nossa que eu estou falando. Então, o que eu faço? Eu dou aula. No meu consultório, eu faço grupos de estudo. Estou começando, tem vocês, e eu tenho um grupo de estudo sobre psicologia do dinheiro para planejadores financeiros. Eu acho incrível. Achei muito bacana que elas se dispuseram a estudar isso. Dou palestras também muito sobre mulher e dinheiro, dou palestras para várias empresas. Tenho a minha clínica, que eu
meu carro-chefe de vida é a clínica e eu atendo endividados, casais com questões de dinheiro. Só que aí eu estudo, já atendo lastro, terapia de família e essa psicologia, que é o dinheiro do dia a dia e as emoções. Então fica muito mais fácil para a gente, né, entender isso. E dou também sempre workshop para psicólogas em cima desse livro. Então você pode ver, é uma área muito boa, desconhecida ainda. Eu venho batalhando para conhecer. Agora eu estou fazendo as lives toda segunda, né? Toda E segunda às 6 horas, das 6 às 6h30. porque eu acho que é muito, acho não, tenho certeza que é útil. E pode ajudar muitos colegas nossos também da, da psicologia, né? E Trabalho. só explicando aqui, esse artigo que toda hora a gente está falando aqui, ele foi discutido, por exemplo, segunda-feira, 6 horas. Então, assim, Isso. Tem acesso a isso, porque às vezes as pessoas acham que isso é muito longe, e não, É, tem acesso a isso aqui. Então, quem quer estudar tem caminhos, tem como sim, procurar, né? sim, É, então, a gente está aí, né? A gente está aqui no Instagram, então é só mandar mensagem, a Valéria responde prontamente. Uma fofa, obrigada, Valéria. Desde o primeiro. Eu ainda conto para todo mundo que o dia que você curtiu o meu primeiro comentário, eu pulei horrores. Então, eu printei a tela, mandei para todo mundo. Valéria curtiu meu post, Valéria curtiu meu post. Meu Deus, meu Deus. Mas porque eu trabalho, hoje eu faço dou curso de psicologia do dinheiro, e aí a gente estuda você, né? Então, assim, é interessante isso, poder estar aqui agora. Porque você, gente, é a pioneira, é quem trouxe mesmo para o Brasil e isso aí. tem como, mas eu estou à disposição. E aí, por isso que eu pensei em fazer aquelas lives toda segunda, às 16 horas, 18 horas no meu canal. E eu também, Lu, a minha proposta é essa: as pessoas acham que artigo científico é um bicho de 7 cabeças. Não. Né? A ciência vai onde a vida acontece. A gente pega os artigos, decodifica e devolve para vocês, para as pessoas poderem usar, falar numa posição de saber mesmo. Não é eu acho, eu vi. Não. A saúde das pessoas, o cuidado com as pessoas, ele é muito sério. Então a gente vai em bases sólidas, bebe dessa fonte e faz o quê? Adapta a nossa prática para os nossos clientes, né? Para os nossos alunos, professores, sei lá, para onde a gente for. A Cris, a dona aqui também participando, ela é muito legal, uma super psicóloga, a Cristine Massoni. É uma baita psicodramatista, quando vocês precisarem de uma também. E a Cris, ela também fala bem de dinheiro, a gente lida legal. Nós temos uma turma boa aqui de psicólogas que a gente tem que se apropriar do nosso dinheiro, né? Porque também a nossa prática, nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive, né? Então, quer ver, ó, a única coisa que conheço como psicologia do dinheiro é a ponduragem. Não, não. Psicologia do dinheiro é muito mais que isso, né? Não é ponduragem, não. É saber usar o dinheiro corretamente, né? Para você. Só deixar aqui claro que agora mesmo a gente falou, quando a gente quer empreender, quando a gente quer começar uma clínica e começar uma clínica é empreender, o quanto é importante a gente olhar para o dinheiro, tá? Olhar para isso. Tem livros que falam de dinheiro, porque eu tenho uma briga que quando tem uma aula de dinheiro, a pessoa tá mostrando um livro de empreendedorismo. E aí eu queria só contar aqui que nós temos excelentes psicólogos e psicólogos que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, gente. Isso é magnífico. E a gente tem que estudar essas pessoas, né? Tem pessoas para a gente estudar dentro da nossa área que precisa ser valorizada. Eu, pelo menos, defendo muito isso, que nós temos que dar voz a essas pessoas, né? Então, vamos estudar dinheiro? Vamos estudar dinheiro com os livros de psicologia do dinheiro, de psicologia econômica. Gente, só para destacar a psicologia do dinheiro, que é uma coisa muito grande, tá, Valéria? Você aqui tem guia de psicologia econômica gratuito, PDF, que você baixa aqui, que tem artigos de psicólogos. Então, vamos valorizar isso, que tem muita coisa que dá para estudar. E ela é muito útil, até em educação financeira. Nós estamos falando aqui, né? O Evandro Mello é do projeto Multiplicando Sonhos, que eu faço parte de educação financeira para aluno de escola pública. O quanto que junto com a parte
acadêmica, né? A psicologia econômica, a psicologia do dinheiro, ela faz parte também dessa formação, né? E, na verdade, tem uma pessoa aqui falando que queria conhecer os livros milagrosos, né? Eu acho que milagre ninguém faz. A gente arregaça as mangas, transfere o conhecimento para a nossa prática e vê o que é possível, né? Então, É, mas coisa boa. eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas psicologia do dinheiro não é autoajuda, gente, é uma ciência. Então, esse milagroso aqui, às vezes É, pode, a gente pensa assim, mas eu nossa, eu acho vou que ler um faz livro de parte. dinheiro. Às vezes a gente acha que alguma. Porque tem muita coisa, eu vou te ajudar, em alguns dias você vai ganhar milhões. Não, não tem nada disso, não. Como tudo na vida é esforço, né? Enfim. Bom, gente, alguma pergunta? Aproveite, Valéria, aqui. Ela não volta sempre. Não é fácil marcar horário. Então, se ficou alguma dúvida, Valéria, ainda eu tô com um grupo no WhatsApp só para psicólogos, tá, gente? É só essa semaninha mesmo. Mas os nomes dos livros, quem perguntou, só me mandar lá que eu vou colocar lá agora. A Shirley, os nomes do livro da Valéria. É o uso do dinheiro na vida adulta. Esse daqui é a condição sine qua non, né? Para entender de significado de dinheiro. E esse daqui é lado a lado com a prática clínica e sucesso financeiro. Esse daqui já é uma prática clínica, é um livro bem falando do nosso consultório, né? Ela conta um pouquinho aqui também da passagem da psicologia econômica para a psicologia do dinheiro, mas ele é mais pro lado a lado, para a psicologia clínica. Ah, deixa eu ver. Você percebe que dizer ajuda. Eu não sei se as pessoas aceitam ou eu nunca tive crítica. O que eu acho é que Ludmila traz a gente para o lado mais humano da coisa, né? Porque é tão forte essa questão de dinheiro, e quando as pessoas falam, às vezes elas falam num lugar de notório saber. E tem o notório saber, mas nós somos muito psicólogos, a gente está ali, a vida, nós somos a nossa ferramenta de trabalho, e quando a gente não é coerente com aquilo que a gente fala, as pessoas percebem, né? Então, nunca fui criticada por isso, e eu acho que até cria uma conexão maior, especialmente com pessoas. Já aconteceu, só rapidinho, que depois que eu acabei uma palestra, uma pessoa me chamou do lado e agradeceu, porque ela falou assim: nossa, eu estava me sentindo tão mal de não conseguir. Quando você falou que você não conseguiu, eu falei, e depois deu, então agora obrigada. Então, eu acho que é isso, né? É trazer o nosso lado humano. Lógico, não é fazer terapia com as pessoas, não é isso. Mas poder falar, olha, viver é isso. Não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que aconteceu com a gente, né? Ou nos tornamos vítimas ou protagonistas. A gente vê que lado da história você quer estar. Mas aqui, só contando aqui uma parte minha, é defender, Valéria, defender, talvez você vai me entender um pouco melhor, mas defender que era preciso estudar o fenômeno de dinheiro dentro dos relacionamentos no mestrado, para mim foi muito difícil, porque eu tive N professores que falavam assim, mas dinheiro com psicologia, Luciana, e eu tive que defender isso muito, sabe? Então eu era a menina do dinheiro, ó lá, ó, e era assim, ó lá, ó, a menina, a menina do dinheiro, Sim. É. né? Então isso foi muito É porque o Oi? dinheiro tem um viés que ele é da economia, e não é. O dinheiro é de várias áreas. Ele é da sociologia, da antropologia, da administração, da psicologia. Então eu passei 2 anos falando, os casais se separam por conta de dinheiro. E aí, quando eu terminei a minha dissertação, que eu entreguei, e que a orientadora a pessoa que me brigou muito comigo na qualificação, ela bateu nas minhas costas e falou assim: eu conversei com meu marido ontem por sua causa. Eu falei, nossa, que lindo, valeu a pena, né? Aí meu pai e minha madrasta me chamam na minha cidade e eu fui lá. Aí eles foram para anunciar que tinha uma encrenca ali envolvendo dinheiro nos dois e tal, e tal, tal. E o pai, eu acabei de estudar 2 anos isso. Você acabou com meus estudos. E aí, naquela hora, olhando para o meu pai e meu pai olhando para mim, eu entendi que não, que agora eu entendia o dinheiro na teoria e na prática. E através daquele olhar dele de acreditar em mim, que eu entendi que eu podia juntar tudo e resignificar.
Então, até essa semana para mim é muito importante por conta disso, dessa ressignificação e de todas as possibilidades que pode vir quando a gente junta a prática com a teoria. É verdade. Ah, tem uma frase que tem um equilíbrio financeiro, está falando de algo importante. É verdade, eu já tinha ouvido também que os economistas tinham preconceito com o emocional, mas eu acho que nos últimos tempos, felizmente, tudo isso está mudando, né? Sim. E a educação financeira, realmente, eu acho que ela é a grande agente que ela conecta a parte técnica com a parte emocional. E aí a gente vai vendo tudo isso. Sim. Mas são muitas histórias, né, Luciana, que a gente vai levando, carregando ao longo da vida, seja na nossa família ou fora. Gente, mais alguma pergunta? Laura, eu vi suas mensagens, eu vou pensar sobre isso, viu, Ale? Eu vou pensar com carinho nisso. Alguma pergunta? Psicologia do dinheiro. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Eu acho que a gente falou tudo que podia falar. Fica o meu convite aqui, Valéria, para você voltar sempre. Esse espaço aqui é sempre aberto para você. É sempre uma delícia, né? E te agradeço mesmo, agradeço todo mundo que esteve aqui, 3 horas da tarde, largar o que estava fazendo para estar aqui, é porque realmente esse assunto é um assunto que precisa ser levantado. Sim, obrigada. Super importante você abrir esse espaço, Lu, e obrigada pelo convite. Sucesso aí também nos seus projetos. Obrigada. Até daqui a pouco. Param com a gente. Até daqui a pouco no nosso grupo. Ok, fica com Deus. Beijo, gente. Tchau.